Daê, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos à nossa crítica de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Pois é, agora aqui no Falha na Matrix a gente vai ter toda semana críticas de filmes, séries e outras coisas aí que a gente estiver assistindo e consumindo e a gente vai trazer aqui pra você, beleza? O novo filme do Doutor Estranho estreou essa semana aqui no Brasil e nós do Falha da Matrix já assistimos, mas e aí? O filme é bom? Greatest threat to our universe. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o segundo filme do Doutor Estranho e avança um pouco mais aí na questão do multiverso dentro do MCU. Aqui na trama desse filme, a gente tem o Doutor Estranho tendo que proteger a América Chaves, uma personagem aí que tem superpoderes e ela consegue viajar entre os universos. E esse poder dela acaba chamando a atenção da Wanda, da Feiticeira Escarlate, que tá com o objetivo aí de conseguir ir para uma realidade onde ela consiga viver com os filhos dela. Quem assistiu a série WandaVision sabe o desfecho que a Wanda teve em relação aos filhos dela, em relação ao Visão. E ela tá bem depressiva com isso e ela tá disposta a fazer de tudo para conseguir reencontrar os filhos dela. O Doutor Estranho, então, como eu falei, passa a defender a América Chaves da ameaça da Wanda, da Feiticeira Escarlate, que tá tentando tomar os poderes dela. Não só pegar ela para poder fazer com que ela vá para outra realidade. Ela quer ter o controle total dos poderes para ela poder viajar livremente aí pelo multiverso. E a gente sabe que se a pessoa realmente viajar livremente aí pelo multiverso, pode ter algumas consequências graves. Mas e aí, Ômega? O filme é bom? Aqui vale ressaltar uma coisa que a gente já procura abordar aqui sempre no Falha na Matrix, sobre expectativas. Muita gente tinha expectativa que esse filme fosse ser uma coisa realmente muito, muito grandiosa. Só que, na verdade, essa era uma expectativa criada por nós mesmos, né? O filme, ele tem sim o seu potencial grandioso, só que ele é muito mais pé no chão, ele vai menos, né, do que a gente esperava. Dentro dessa proposta que o filme apresenta, o filme sim funciona muito bem para construir, né, o seu multiverso. Então a gente tem o Doutor Estranho indo mais além nessa questão do multiverso, que já foi ele já foi introduzido a essa questão lá no Homem-Aranha. O desenvolvimento, de uma maneira geral, do filme, ele também acaba funcionando muito bem. A gente consegue avançar em alguns pontos dentro dessa questão do multiverso também. Os personagens principais ali, eles também funcionam de uma maneira muito legal. O filme, ele não é perfeito, ele não é de longe o melhor filme da Marvel, como sempre, né, os fãs costumam especular aí, sempre é um lançamento novo, né? Ele não chega a ser tão empolgante quanto o filme do Homem-Aranha pro público ali, principalmente dentro do cinema, quando você está reagindo, né, aos personagens que vão surgindo, às cenas que vão acontecendo, a gente não tem aquela sensação de estádio, sabe, de final de campeonato que a gente costumou ver em alguns filmes e que a gente até esperava que a gente pudesse ter aqui. A gente tem alguns personagens, alguns momentos que vão acontecendo que vão empolgando o público, né? Mas eu não posso falar aqui qual é por causa, né, de esse vídeo aqui não tem spoilers. Mas mesmo assim o filme é bem divertido, ele funciona muito bem. A questão assim de efeitos especiais, o filme, como qualquer outro filme da Marvel, realmente está muito bom, muito bem feito. Ele serve bem ao propósito do filme, de construir os poderes, né? Os poderes tanto de mago, do Doutor Estranho, quanto da feitiçaria, da Feiticeira Escarlate. Eles são visualmente bem distintos, a gente consegue compreender bem o funcionamento de tudo. Então ele cumpre o papel e deixa o filme realmente bem bonito. A gente também tinha expectativa da ligação desse filme com a série What If, né? A gente viu que em alguns trailers, né, que alguns personagens de What If poderiam aparecer aqui durante o filme. A gente tem outras versões aí do Doutor Estranho. A gente tem alguns personagens realmente que aparecem lá, né, na série e aqui também. Se eles são exatamente o mesmo, a gente não sabe por essa questão do multiverso, né? Fica realmente muito aberto isso aí. Mas é legal a gente poder revisitar os personagens que surgiram lá, que a gente
passou a conhecer eles em What If e a gente poder ver eles em outras situações aqui no filme também. Eu, particularmente, encontrei vários defeitos que me incomodaram um pouco no filme. Eu falei que dentro da proposta dele o filme sim funciona muito bem, então a gente precisa separar bem aqui a questão de que da proposta do filme, da proposta original dentro dele, e ele funciona muito bem, mas não quer dizer que me agradou 100%, né? A minha questão, a minha opinião pessoal do filme é que o filme ele tem, em questão de roteiro, algumas falhas, algumas atitudes que alguns personagens tomam que incomodam bastante, assim, que me tiram um pouco de dentro do filme, que me faz realmente, como eu falei, questionar, né, por que os personagens estão tomando aquelas decisões. A gente tem o Wong tomando algumas decisões que eu mesmo estava dentro do cinema e fiquei tipo, por que ele está fazendo isso? Né? E claramente é só para o filme andar, sabe? Só para a gente ter uma próxima cena, um próximo lugar a ser visitado, assim. E durante o filme inteiro vão acontecendo essas questões. A gente vê que tem coisas muito grandiosas e sequências muito grandiosas que acontecem por causa de uma decisão burra, para falar a verdade, assim, com essa palavra, assim, que o personagem normalmente ele não tomaria. A gente vê personagens, né, muito poderosos, muito inteligentes e que tomam essas decisões que não fazem o menor sentido, assim. A gente sabe que realmente é para o roteiro andar, mas como diz o próprio Deadpool, né, no filme dele, que é um roteiro preguiçoso. Então ele tem essas sequências muito legais, as histórias, né, que vão acontecendo dentro desses arcos são muito legais, assim, só que essa parte que costura uma entre a outra acaba devendo um pouco. Se você é um espectador que não faz tanta questão realmente de entrar, né, nesses pormenores aí do filme, eu acho que vai passar batido assim por você vai gostar da jornada, vai achar tudo muito legal. Mas para mim, como eu falei, que eu gosto realmente que o diretor respeite a questão do desenvolvimento dos personagens, das suas características, eu acho que aqui a gente acaba quebrando um pouquinho algumas características principais dos personagens. Eu citei a direção, né, o Sam Raimi, que é o diretor de alguns filmes aí de terror, e que a gente tinha um pouco de expectativa que o primeiro filme do Doutor Estranho pudesse ter um pouquinho de terror, e acabou não tendo, né, não se aprofundando muito nisso. Aqui, nesse filme, a gente tem realmente boas doses de terror, tanto visual quanto na questão visual, que eu digo assim, dos personagens, né, a gente tem a vilã com uma cara realmente de vilã de filme de terror sendo possuída, a gente tem o Doutor Estranho zumbi, a gente tem algumas mortes, algumas coisas que acontecem no filme que realmente são pesadas graficamente, são bem típicas de filme de terror. Então o diretor ele conseguiu construir muito bem o universo que ele estava proposto a fazer. Então sim, ele mandou muito bem no filme, né? Como eu falei, nessa questão de personagens, no desenvolvimento, acho que daí a questão mais de roteiro, não necessariamente a direção, né? Ficou devendo um pouco, assim, na minha opinião. Então, se você tem a expectativa de assistir um bom filme da Marvel, entender um pouco mais dos próximos passos aí que a gente vai ter no MCU, o filme ele cumpre o que promete, apesar de, como eu falei, a gente esperasse que ele pudesse ter algo um pouco a mais. Ele fica muito centrado só no Doutor Estranho, né? Ele vai viajando por outras realidades, mas é muito focado realmente só no núcleo do Doutor Estranho. A gente não tem uma expansão grande aí em relação ao MCU, alguns outros personagens e tal. Ele vai pensando algumas coisas, algumas possibilidades lá pra frente, mas entregar realmente algo maior pro MCU, ele não entrega. Mas o filme sim é bem divertido, vale você assistir. Eu tenho certeza que se você gosta dos filmes da Marvel, você vai gostar desse filme também. Mas como eu falei, né, com esses pequenos detalhes aí que acaba, às vezes, tirando a gente de dentro do filme e questionando um pouco essas decisões dos personagens, beleza? Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou desse filme, né? Se você já assistiu. E se você ainda não assistiu, comenta pra gente aí qual a sua expectativa, beleza? Então, a partir de hoje, como eu falei,
toda segunda-feira a gente vai ter vídeos de crítica aqui no Falha na Matrix, então se você está chegando agora, seja bem-vindo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, como eu falei, deixa o seu comentário aí também e compartilha esse vídeo aí com seus amigos para ajudar o Falha na Matrix a crescer, beleza? A gente vai ter outros formatos de vídeos aqui no canal também, com alguns outros assuntos aí, não só focado na cultura pop, não só focado em filmes e séries, como a gente também ainda vai manter o nosso podcast Falha na Matrix, onde a gente dá uma boa viajada aí em cima de alguns assuntos em relação à sociedade, à cultura, enfim, todos esses questionamentos que a gente gosta de trazer, beleza? Então eu fico por aqui e até semana que vem com mais um E aí, o filme é bom. Valeu!